Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com notícias e grandes novidades aí do Vasco. Finalmente tivemos aí mais informações importantíssimas do contrato que o Vasco está fazendo com a nova fornecedora esportiva. Vazou aí informações detalhadas do contrato e os valores que o Vasco deverá receber anualmente da Nike. É muito diferente dos que foram noticiados anteriormente, que era na casa de 27 milhões de reais. Vamos trazer essas informações. Vazaram aí atualizações desse contrato. Vamos falar também da barca no Vasco, cara. Pode sair aí jogadores do time do Vasco ainda nos próximos dias. Muita coisa pra gente falar agora, mas antes de começar, deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Falta muito pouco pra gente chegar a 225 mil inscritos. Se inscreve aí para ajudar o nosso canal a atingir essa marca importante. O YouTube também recomendar o nosso canal para mais vascaínos ao redor do mundo inteiro. E assim o nosso canal crescer a cada dia, né? Muito obrigado aí quem está dando voz de confiança, se inscrevendo aí no canal. Bom, pessoal, como todo mundo sabe, o Vasco vai trocar de fornecedor esportiva. A partir de janeiro, o Vasco não será mais patrocinado pela Capa. A partir do dia 1º de janeiro, a Nike será a nova fornecedora do Vasco. O contrato com a Capa se encerra no próximo dia 31 de dezembro. E a marca italiana que ainda possivelmente deverá lançar mais um uniforme, a saideira do Vasco, né, cara, que é o uniforme 3. E após esse hipotético lançamento, a Capa não será mais a fornecedora esportiva do Vasco até o término do Brasileirão. Esse será o último brasileiro que a Capa patrocinará o Vasco, pelo menos nos próximos 7 anos, já que o Vasco fechou um contrato com a Nike de 7 temporadas. A Nike vai ficar muitos anos aí no clube, podendo ter até mesmo renovação automática ao término desse contrato, o que é muito benéfico ao Vasco, né? O Vasco fixar com a marca dessa grandeza durante muitos anos, uma parceria até certo ponto semelhante ao que foi com o Corinthians, com a marca norte-americana, né, cara? O Corinthians está sendo patrocinado pela Nike desde 2003, olha quantos anos tem isso. Com certeza, muitos de vocês que me assistem aí nem eram nascidos nessa época. E a gente espera que o Vasco tenha uma parceria pesada assim, pelo menos uma parceria de 20 anos aí com a Nike, né? Com certeza o torcedor está muito feliz com esse novo fornecimento de material esportivo da marca norte-americana, mas o que interessa para o torcedor, além de, claro, fechar com a Nike, são lógicos os valores, né? O Vasco vai receber infinitamente um valor superior ao que recebia da Capa. E tivemos informações importantíssimas aí sobre o vazamento do contrato aí, dos moldes da negociação do Vasco com a Nike, como que o Vasco vai receber a quantia de 40 milhões anuais da marca norte-americana. Não é 27 milhões, como foi noticiado anteriormente. Se o Vasco atingir metas importantes, o Vasco poderá receber até 40 milhões anuais aí com a marca norte-americana. Segundo o jornalista Joel Silva, que trouxe essa informação aí com exclusividade, as categorias de base, o futebol feminino, já tem o seu martelo batido também. Essas duas modalidades do Vasco também vão ser patrocinadas aí pela Nike. Outra coisa que já está definida é que a tecnologia dos uniformes do Vasco com a Nike será de ponta, de primeira linha, a mesma que o Barcelona recebe, que a Inter de Milão, que os clubes da Inglaterra, Chelsea, Tottenham, PSG, todos esses clubes de elite da Nike recebem, o Vasco também irá receber. O Vasco terá o mesmo tratamento, diferentemente do Atlético Mineiro, que é outro clube que vai ser patrocinado pela Nike, mas não será um clube de elite aí patrocinado pela marca norte-americana. Aqui no Brasil, o Vasco se juntará ao Corinthians e à seleção brasileira como os 3 elitizados pela marca norte-americana. E esse tratamento será um tratamento global, onde o Vasco vai ter a sua marca expandida, material sendo vendido ao mundo todo, ao redor do mundo inteiro. E isso é muito bom para a marca Vasco. E também a informação mais importante é que o Vasco estima um bom valor anual se tudo ocorrer na média, pois existe a possibilidade aí do Vasco conquistar títulos, brigar na parte de cima da tabela e também exposição na mídia. A Nike pagará mais ao Vasco se tudo isso acontecer, ou uma coisa ou outra. De toda forma, a Nike irá pagar mais ao nosso clube. Caso o Vasco venda mais camisas, venda mais produtos aí da Nike com a parceria com o nosso clube, o Vasco também irá receber mais dinheiro da Nike. E, ao todo, a expectativa do Vasco é fechar um contrato de 40 milhões de reais anuais aí, com a marca norte-americana, valores esses corrigidos pela inflação, segundo as informações do Joel Silva. Para quem recebe 600 mil anuais da Capa mais royalties, certamente aí o Vasco vai dar um salto extremamente qualificado, um salto absurdo, cara. Um absurdo salto do Vasco de fornecimento esportivo. Claro, a gente sabe que a Capa fez belíssimos uniformes,
mas o Vasco nunca ganhou dinheiro com a capa. Essa é a realidade, né? Muito vascaíno não quer aceitar isso, por entender que ainda acha que Nike, Adidas, Puma, o que seja, é modinha e a capa é raiz. Isso é coisa de quem vive no passado, por isso que o Vasco não conquista nada, né? Porque fica preso ao passado aí. Tá na hora do Vasco ser modernizado, o Vasco andar lado a lado de grandes marcas, de ter um marketing potencializado. O Vasco tem potencial para ter nas suas redes sociais, cara, 10 milhões de seguidores aí por página, cara. O Vasco não consegue isso. Hoje você entra no Instagram do Vasco, tem um pouco mais de 3 milhões de seguidores. Isso tudo é marketing que falta ainda ao clube. Falta ainda o Vasco tentar trazer mais o torcedor para junto da equipe. E lógico, isso tudo passa pelo campo. A gente sabe disso, isso é óbvio, né? Nem preciso falar. Tudo passa pelo campo. Mas, além disso, o Vasco tem que mostrar que a marca Vasco é uma marca gigantesca, que o Vasco não se apequenou, que todos esses anos o Vasco sofrendo, caindo de divisão, se viram para o Vasco dar a volta por cima e que a partir de 2026, com essa parceria e com outras que vierem, o Vasco possa ser um clube de elite aqui no futebol brasileiro, um clube que luta todo ano para jogar Libertadores, porque clubes de elite lutam todos os anos para jogar Libertadores e esquecer essa fase, essa péssima fase de sempre lutar por rebaixamento. A partir do ano que vem, nossa receita será absurda se o Vasco permanecer na Série A. Isso é muito importante. Muita gente esquece, né? O Vasco está lutando contra o rebaixamento hoje. A gente espera que não caia. O mais importante é não cair, porque o ano que vem a receita do Vasco vai ser absurda, sem dúvida nenhuma, vai ser uma das melhores, se não a melhor da história do clube aí, financeiramente, dentro do Campeonato Brasileiro, dentro da Série A. Tomara que essa parceria com a Nike seja uma parceria de muito sucesso, uma parceria longeva, que o Vasco também consiga atrair mais patrocinadores, né? Talvez conseguir negociar um melhor patrocínio master, até mesmo aumentar os valores com a Betfair, que segundo algumas informações o Vasco recebe cerca de 70 milhões, né, cara? Muito, mas muito inferior ao nosso maior rival. E o Vasco tem que tentar negociar no mercado melhores formas, né? Mas para isso precisa estar lutando por coisa grande dentro da competição. E assim a gente espera que o ano de 2026 seja um ano maravilhoso para o Vasco. Quem sabe, né? Nesse ano aí o Vasco não possa beliscar um títulozinho de Copa do Brasil, o que já daria um salto absurdo para a próxima temporada. O Vasco jogando Libertadores com o patrocínio da Nike, tentando atrair mais patrocínios e também mais jogadores de qualidade. Isso é muito importante, né? Tomara que as coisas entrem nos trilhos para o Vasco e que finalmente essa gestão do Pedrinho acerte aí quanto ao termo de marketing, porque o Vasco aparentemente está até certo ponto esquecidão, né, cara? O Vasco precisa voltar com força e essa parceria com a Nike, eu tenho certeza absoluta que vai colocar o Vasco aí no cenário mundial novamente. E só para fechar o assunto Nike, a questão das camisas. Como eu disse, o Vasco será um clube de elite. Já recebeu uniformes, tanto de modelo torcedor e modelo jogador. Modelo jogador, aquelas camisas que custam 700 conto para cima, cara. Se você quiser ter a camisa igualzinha que o jogador entra em campo, você vai ter que gastar essa quantia aí para poder comprar esses uniformes. Aparentemente, as primeiras informações eram que a camisa do Vasco, vindo da Nike, lisa, modelo torcedor, giraria em torno de R$ 449. Essa é a expectativa de que o primeiro modelo lançado pela Nike seja nesse valor. E a expectativa também é que a Nike lance tanto uniforme 1 e uniforme 2 já em janeiro. Até porque se lançar uma camisa primeiro, como a capa faz, e depois uma outra, o Vasco vai jogar com meio que um uniforme tampão. Se lançar, por exemplo, a camisa branca, vai ter que jogar com uma camisa provisória preta ali, até ter o lançamento da outra camisa preta, né? A camisa oficial de jogo. Mas eu acredito que a Nike irá fazer o lançamento das duas camisas já de cara, porque é um novo fornecimento, uma nova fornecedora que está chegando no clube. E também vamos ter um uniforme 3. Temos informações que o Vasco vai receber sim um uniforme 3 e que seria no template total 90. Já que o Vasco será um clube de elite, a Nike está fazendo esse tipo de template no terceiro uniforme para os clubes de elite da marca e o Vasco irá receber, logicamente, esse template também, excelente aí, né, cara? Para quem é mais antigo, ama Total 90, viveu aquela época maravilhosa, o auge da Nike, com certeza é uma baita nostalgia, principalmente para nós vascaínos, que não éramos patrocinados pela Nike lá em 2004, 2005. E além do mais, só entrando nesse assunto Total 90, para deixar um pouco aí mais claro para o torcedor, a Nike teria prorrogado e vai continuar com o estilo Total 90 até a temporada de 2027. Pode ser que o Vasco ainda tenha mais duas camisas, a do ano que vem e de 2027, com o template do Total 90. Isso é muito interessante, né? E como eu falei, o Vasco vai ser um clube de elite e isso vai ser muito importante. Inicialmente são informações que o Vasco iria ter uma loja temática chamada Vasco Nike, uma loja fixa no Rio de Janeiro e que mudaria totalmente a maneira de vender camisas aí do Vasco, produtos Nike e produtos Vasco,
sendo vendidos dentro dessa loja. Tomara que seja uma parceria de muito sucesso, uma parceria, como eu disse, longeva de muitos anos. Comente aí o que você acha desse novo fornecimento da Nike. Como eu disse, a partir de janeiro, o Vasco vai estar fadado da maior marca do mundo. Bom, e agora vamos falar aí do mercado, saída de jogadores, cara. Tivemos atualização quanto à saída do Leandrinho, né? Inicialmente foi trazida a informação pelo jornalista Vene Casagrande que o Vasco estava negociando a venda dele para o Bruges da Bélgica, porém essa informação foi melhor apurada e o jogador não será negociado, segundo o Globoesporte.com. Essa informação saiu nesse final de semana e o Leandrinho não será vendido, pois a diretoria entende que é um jogador muito promissor e que o Vasco pretende fazer mais dinheiro com ele futuramente e, claro, utilizá-lo durante esse período que ele estiver no clube. Vale ressaltar que a negociação do Leandrinho seria para aumentar o caixa do Vasco até o fim desse ano, mas o Fernando Diniz pediu para o Admar Lopes não negociar nenhum jogador titular e o português acreditava que não haveria problema em negociar o Leandrinho por os valores justos. Porém, a diretoria, com o Pedrinho, Felipe e Amodeu, vetaram essa possibilidade por entender que é um jogador promissor e que vai continuar assim jogando com a camisa do Vasco, já que o Vasco entende que ele vai dar muitos frutos ainda para o nosso clube. E além dessa situação, tivemos aí informações confirmadas que o Vasco vai tentar a saída do Lloyd Augusto, Maurício Lemos e Jean Davi. Esses 3 jogadores podem deixar o clube nos próximos dias, talvez para mercados alternativos, já que algumas janelas aí ao redor do mundo ainda está aberta fora do Brasil. E o Vasco pode negociar esses atletas com algum mercado aleatório. Vale ressaltar que Lloyd Augusto já tem vários jogos que não vêm sendo relacionados, se não me engano 6 ou 7 jogos, que ele sequer fica no banco de reservas. O Jean Davi com certeza foi a pior contratação da história do Vasco. Maurício Lemos, mais um jogador aí que está vivendo uma péssima fase, também não vem sendo relacionado, o jogador estaria insatisfeito no clube. Outro jogador que poderia deixar o Vasco seria o Alex Teixeira, só que não tivemos informações atualizadas quanto à saída desse atleta, né? Assim que tiver algum negócio fechado para a saída desses 3 jogadores, ou de um ou de outro, a gente vai trazer aqui a qualquer momento no nosso canal. Bom, pessoal, valeu demais ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Muito obrigado, forte abraço e é nóis.